Bom, vamos lá. Beleza. Você tá vendo minha tela direitinho, Ana? Tô sim, Carlos. Fica à vontade, Então pode tá. começar. Então, beleza. Então, bem-vindo, galera. Sábado, a primeira aula do nosso curso de desenvolvimento de apps para Android e para iOS usando o Titanium, usando JavaScript. E, para começar, eu vou começar falando um pouquinho sobre mim, rapidinho. Eu sou Carlos Henrique Lustosa Zinato, estou com 27 anos agora. Nasci e cresci em São Paulo, mas agora atualmente estou morando na Holanda, numa cidade, não é Amsterdã, é uma cidade um pouquinho menor, chamada The Hague. E já estou aqui na Holanda faz mais ou menos uns 6 meses e trabalhando também com desenvolvimento de aplicativo mobile, usando o Titanium, usando essa mesma plataforma, essa mesma ferramenta que eu vou ensinar para vocês durante esse curso. Beleza? Já estou trabalhando com desenvolvimento de apps faz mais ou menos uns 4 anos. Me formei no curso de design de games da Embi Morumbi. Comecei fazendo jogos para Facebook. Depois comecei a fazer jogos para celular, para iPhone, para Android, depois para tablets. E aí eu conheci o Titanium e comecei a desenvolver apps e não somente games. Beleza? Vamos lá então. E vocês já falaram um pouco de vocês, mas se vocês puderem mandar aqui no chat, seria legal. Eu queria saber quantos de vocês já programam, quantos de vocês são programadores, quem de vocês nunca programou, só tem interesse, mas nunca digitou uma linha de código, não tem problema. Não se preocupa que nesse curso vai dar para acompanhar, é bem tranquilo. E por que, né, que vocês querem desenvolver aplicativos? Eu sei que o mercado está bem aquecido, tem bastante oportunidade, mas às vezes eu gostaria de saber se às vezes alguém tem alguma ideia de um app que falou, pô, não tem jeito, não tenho como pagar um profissional para fazer isso, eu quero aprender e também porque gosta, sei lá. Manda pra gente aqui no chat, diz o que vocês, quais são as vontades de vocês. Às vezes acaba tendo muita ideia boa, muita coisa legal. E aí, a gente já fez a perguntinha, né? Quem já instalou o Accelerator Studio, quem já fez o setup do Titanium, e se teve alguma dúvida ou se enfrentou algum desafio, publica, compartilha se você achou algum truque, se foi alguma coisa que foi meio ah, complicada, mas você resolveu na instalação, manda lá na comunidade do Facebook, a gente tem o Titanium em 4 semanas, e aí você posta lá o seu truque para a galera que está com dúvida, às vezes pode resolver, pode ajudar bastante. E se você também está com dúvida, dá uma olhada lá na comunidade do Facebook, que também teve muita gente que teve dúvida no começo, e aí a gente desenvolveu aquele post que a Ana mandou para a galera no começo. Mas mesmo assim, tem muita gente que conversou e resolveu o problema lá no Facebook mesmo. E aí pode te ajudar, beleza? Mas agora eu queria saber de vocês, quantos de vocês já são programadores, o que vocês sabem, o que vocês já experimentaram, já programaram. Manda aqui no chat pra gente e a gente vai conversando. Tô vendo aqui que uma galera já respondeu. O Marcelo, por exemplo, falou que é analista de sistemas e especialista em desenvolvimento multiplataforma. Pô, Marcelo, se você é especialista em desenvolvimento multiplataforma, acho que você vai gostar do Titanium. É uma ótima oportunidade para você começar desenvolvimento híbrido para iOS e Android. Daniel aqui falou que já fez um aplicativo usando o Titanium. Opa, perdi a mensagem dele, cadê? Aqui. E uma das dificuldades na época foi o tamanho do APK gerado quando a gente faz um app para Android. Ele não tinha colocado nada ainda no app e o app já pesava 8 megas, enquanto um app nativo, quando você gerava ele a versão, já tinha 1 mega. Uma boa dúvida. Então, Daniel, cara, depende de tudo, porque quando a gente cria um projeto no Titanium, ele já coloca algumas imagens que vão ser usadas em qualquer app. Claro que você vai ter que substituir para combinar com a sua arte, mas ele já põe todos os ícones e todas as imagens, as splash screens, para todas as resoluções de Android. Se você quiser, você pode deletar. O que é legal é isso, é que é tudo aberto. Então, se você não está contente, apaga tudo. Não é 8 megas, não são 8 megas de código. Então essas imagens acabam pesando um pouco, sim, porque tem muita resolução, tem bastante coisa. Que mais? Que mais que a galera falou aqui? O Paulo mandou, falou que é analista de sistema pós-graduado em desenvolvimento em dispositivo móvel. Que legal, nem sabia que existia esse curso. Esse curso parece ser bem legal, em Recife, pelo que eu estou vendo aqui. E agora ele trabalha na Petrobras como analista de sistemas, desenvolvendo para web e internet usando .NET e C Sharp. Beleza. Legal, hein, Paulo? Depois eu vou dar uma olhada nesse curso de pós-graduação, parece bem legal. E o Diego, cadê o Diego? Ah, sou escrevente cartorário, mas peço suporte na área de TI também. Mas o motivo da minha inscrição no curso seria para desenvolver um sistema de controle de gastos pessoal. É um bom exemplo, cara. É um ótimo exemplo para você
para você fazer um app no começo, para você testar seu conhecimento, um app de controle financeiro pessoal é perfeito, cara. E falou aqui o Daniel, falou que já é programador de 2006, especialista em sistemas embarcados, já publicou um app também usando o Titânio, e isso faz uns 3 anos, tá vendo? No início mesmo. Ah, legal. E uma pessoa aqui que ainda não carregou o nome falou que é programador, trabalha com ASP.NET, MVC, há 2 anos e estou estudando, entrando agora na aula do mobile. Beleza. Se você trabalha com MVC, você vai adorar o Alloy, você vai curtir. Você vai ver que é bem legal. Caramba, tem bastante gente aqui já com background bom. O Bruno aqui é graduado em gestão de TI, pós-graduado em TI e internet. Programa website faz 3 anos para uma agência. Tem algumas ideias de apps e precisa tirar logo do papel. Boa, Bruno. Tem bastante gente com ideias ótimas e, claro, vamos tirar essas ideias do papel, vamos começar a programar. Beleza, galera, deu pra conhecer bem vocês, já vi que a galera tem um background sim, então a primeira aula de hoje a gente tem que comentar sobre o JavaScript, como é que, o que vai ser passado, porque tem muita gente que não sabe também e tem muita gente que programa em outra linguagem e precisa dar uma recapitulada no JavaScript, como é que funciona. Mas antes, deixa eu explicar para vocês como é que funciona o curso, só para dar uma refrescada. São 4 semanas, então serão 4 sábados, esse é o primeiro. As aulas são ao vivo, então a gente tem mais ou menos aí 1h30 de duração, e a gente faz exercícios e comenta aqui ao vivo, na prática. Então eu mando para vocês algumas liçõezinhas de casa, coisas simples, mas no começo da próxima aula eu sempre dou uma recapitulada como é que se resolveria aquilo, e claro, a gente sempre compartilha slide, código e o vídeo também para que você possa assistir várias vezes, quantas vezes você quiser. Vocês vão ver que, cara, acontece durante a aula, eu estou aqui explicando alguma coisa, declarando uma variável e simplesmente o código não funciona, porque realmente é ao vivo e a gente está fazendo aqui na prática, beleza? E aí, se você tiver alguma dúvida, a gente tem o comunidade.movegeek.com.br, lá tem dúvida não só de Titanium, mas também de outros cursos que a Movegeek oferece. E a comunidade do Facebook, Titanium em 4 semanas, funciona muito bem, é bem ativa a galera lá. E sempre que tem alguma turma nova, sempre pipoca bastante dúvida e a gente está lá pronto para responder para vocês. Beleza? No final, a gente vai mostrar um app, a gente vai ter um app com todas as funcionalidades que um app comum costuma ter atualmente, beleza? Então, o que a gente vai fazer nesse app? A gente tem que preparar o nosso computador para programar em Titânio, que é o setup. A gente tem a introdução ao JavaScript, que é a aula de hoje. Dar os primeiros passos com o Titânio Alloy, também na aula de hoje. E aí criar o seu primeiro app, que vai acessar os recursos de hardware, como por exemplo o GPS, câmera, e também conectar ao Google Maps, para colocar um mapa no nosso aplicativo. Então, cara, é um app bem completinho, que eu vou mostrar para vocês que ele tem, para vocês verem como ele é legal, como tem recursos bons para serem aprendidos. E aí na aula de hoje, então, eu vou mostrar para vocês como é que é esse aplicativo, qual parte dele a gente vai fazer, a introdução ao Titânio Alloy e como criar janelas, views, botões e labels. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês, então, o nosso app, um pedacinho dele. Eu gravei um vídeo de eu usando esse aplicativo, assim fica mais fácil de vocês verem do que eu rodar o app aqui. Então, nosso app é mais ou menos isso aqui. Tá aqui o meu demo. Esse aqui eu gravei do meu próprio celular. Então, a gente tem um mapa na primeira tela, na tela inicial. Você pode ver que esse pontinho aqui já mostra a geolocalização, já mostra onde o usuário está no momento. Então, o que é mais legal ainda, porque você tem um mapa, mas também você tem o GPS funcionando direitinho. Você tem 2 botões aqui na parte de baixo, que quando você clica no botão câmera, você vai importar uma foto, ou da câmera ou do rolo de fotos do celular. Nesse caso aqui, escolhi o logo da Movegeek. Eu posso editar a foto que vai ser escolhida, e aí essa foto é passada para uma nova janela. Aí a gente tem um campo de texto para digitar. Vocês podem ver que já tem umas definições de estilo nesse campo de texto, o botão de voltar também. E aí quando a gente clica em salvar, ele vai pegar essa foto e vai salvar na geolocalização que você estava no momento. Então ele vai pegar a sua latitude e longitude baseado no seu celular, né, onde você está, e vai salvar essa foto numa base de dados interna dentro do aplicativo, naquela geolocalização. E depois, quando a gente clica no botão lista, a gente pode rever essas fotos. Eu tive a ideia desse app porque eu cheguei na cidade e falei, cara, essa farmácia parece ser muito boa, mas eu não vou conseguir lembrar o nome da rua. E aí eu tirava uma foto da fachada da farmácia, por exemplo, e aí depois eu conseguia usar para consultar, para ver onde eu estava. Eu tirei uma foto aí do meu notebook, vou salvar.
essa foto também. E aí depois, quando eu clicar no botão lista, eu posso consultar tanto a foto que eu importei do rolo de câmera, quanto a foto que eu importei, que eu tirei com a câmera do meu celular. E quando eu clico na foto, ele mostra o pin. Como eu estava no mesmo lugar, ficaram 2 pins no mesmo lugar. Mas é isso, esse é o nosso aplicativo. Então tem câmera, tem base de dados dentro do aplicativo, tem mapa, tem GPS. Vocês podem ver que é um app bem complexo. Eu mostrei no caso no iOS, mas tem também, funciona normal, exatamente igual para o Android, beleza? Então esse é o aplicativo que a gente vai desenvolver durante essas 4 aulas. Vou explicar para vocês agora, então, começar o que é o básico do Titanium. O Titanium, então, é uma plataforma de desenvolvimento open source desenvolvida pela empresa Appcelerator. A Appcelerator é uma empresa que já está no mercado faz bastante tempo, faz mais ou menos uns 6, 7 anos, e ela desenvolveu o Titanium de modo open source, de forma aberta, e aí agora a Toca Appcelerator Platform, que a gente tem que se inscrever para poder usar o Titanium. O Titanium também pode ser compilado via open source, então você não precisa ter nenhum vínculo com a Appcelerator, mas eu confesso que é muito mais prático se você tiver vínculo com a Appcelerator, vai facilitar muito a sua vida. Inclusive, o Appcelerator Studio, que é a plataforma onde a gente vai digitar o código, acaba ajudando bastante. E aí, como vocês já sabem, o Titanium é baseado em JavaScript. Então a gente escreve um código em JavaScript e na hora que a gente fala, Titanium, gera uma versão desse aplicativo que eu escrevi em JavaScript para Android. Aí ele vai traduzir esse JavaScript e vai gerar um APK, né, um aplicativo nativo Android, escrito com código em Java. Mesma coisa para iOS, e o código vai ser escrito em Objective-C. Beleza? Então não se preocupa com performance, por exemplo, porque quando se o aplicativo estiver rodando, ele não vai ler o código em JavaScript e traduzir para a linguagem quando você clicar no botão, por exemplo. Esse código já vai estar traduzido na linguagem nativa do sistema. Por isso que, então, o desenvolvimento de Titanium vale muito a pena, porque é desenvolvimento nativo, só que em JavaScript. Muito bom. E outra coisa que a gente vai usar bastante aqui no curso é o Alloy. Vocês vão me ouvir falar bastante do Alloy, porque o Alloy é uma framework, ou seja, uma camada que a galera da Appcelerator criou por cima do Titanium, que você programa com o conceito MVC, como alguém já comentou aqui no chat, que já trabalha com MVC. Para quem não sabe o que é MVC, Model View Controller. Model, vocês podem ver que essas setinhas aí do Model View Controller, elas relacionam e formam um loop, né? A gente nunca sai desse Model View Controller. Por quê? Porque a view, por exemplo, é tudo que a gente vê na tela, tudo que a gente consegue ver como, por exemplo, uma imagem, um botão que a gente está para clicar, ou um texto, por exemplo, ou um vídeo. Só que aí, a partir do momento que você clica nesse botão, a partir do momento que ele consegue receber alguma interação, receber um input, um touch, por exemplo, no caso dos aplicativos móveis com a tela touch, na hora que você clica nesse botão, ou arrasta um slide, ou faz alguma coisa, ele passa a ser um controller. Aí ele recebe uma ação do usuário, recebe um input, ele precisa mandar essa ação para alguém processar, para ele processar esses dados serem retornados para você. Então, por exemplo, a gente clicou num botão para dar um like numa foto. Então a gente clicou no botão like, ele é um controller, e aí ele passa a informação de que ele recebeu esse clique para a model. A model vai processar, vai ver qual foi a foto que recebeu like, quem foi o usuário que deu like. Falou, beleza, já processei, essa foto ganhou um like do Carlos, manda de volta para o usuário final. Aí como é que ele vai mandar de volta para o usuário final? Em vez de 0 likes, ele vai passar a ter um like na foto. E aí quem vai exibir isso para você é a view em forma de texto. Aí você clica no botão de novo e todo o processo se repete. Então view é aquilo que a gente vê, controller é aquilo que a gente interage, vamos dizer assim, e aí o model é aquilo que processa os dados do aplicativo e te retorna o feedback de forma visual, mandando para a view novamente. Beleza? Explicação básica de o que é MVC. E a gente vai trabalhar com a Alloy, que a gente vai separar, na prática, como é que fica isso? A gente vai separar o nosso aplicativo em 3 pastinhas, uma para cada uma delas. Um para definir os estilos, para definir o que é visual no nosso aplicativo, um para definir os controllers, tudo que tem interação, e o model, tudo que vai interpretar dados no nosso app. Beleza? Para isso a gente vai usar o Appcelerator Studio, que ajuda bastante na hora de gerenciar os nossos aplicativos, gerenciar nossos projetos e nossos arquivos. E vamos começar então, vamos começar com o JavaScript. Galera, só para quem ainda não instalou o Appcelerator Studio ou para quem prefere usar alguma outra coisa, eu estou usando aqui no caso js.do para explicar para vocês agora o básico do JavaScript. Então, para quem
Para quem ainda não instalou o Webster Studio, dá uma olhada nesse site, vai me acompanhando online aqui. Eu vou digitar os códigos nele e aí você aperta Run Code aqui em cima e tudo que a gente digitar vai acontecer na tela. Beleza? Mas é Opa! bem básico, vocês vão ver que é bem tranquilo. Eu vou mostrar para vocês. Agora, Ana, eu lembro que a gente tinha um outro site que era um pouquinho mais bonitinho, mas eu não consegui achar ele. Se você Ah, puder falar qual que é, porque eu sim, não consegui lembrar o nome do site. eu tenho o link dele, mas você tá curtindo esse? Eu não sei, não faço questão de trocar, porque se essa ferramenta é boa. Tem várias opções na web, pessoal, desses Tem, interpretadores assim de tem Java. bastante coisa online. É que isso aqui é mais para JavaScript mesmo, então, não sei, funcionou. Beleza, se tá funcionando, tá beleza. Eu tenho aqui umas dúvidas aqui, Carlos. Olha, o Paulo Manda pergunta de ver. banco de dados, eu não sei em que momento que ele perguntou isso, assim, quando você Uhum. estava falando que assunto, assim, mas ele pergunta que banco de dados que é usado, SQLite, eu não sei se é em relação ao Sim, Titanium. Uhum. é SQLite. Agora a gente vai trabalhar com SQLite, mas legal do Alloy e do Titan é que você pode trabalhar com módulos bem grandes e funciona de forma bem legal. Mas a gente vai trabalhar com SQLite sim. O que mais? E vamos ver o que mais aqui, olha. O Bruno pergunta se é no estilo do AngularJS. Eu não Sim, sei eu se nunca ele tá trabalhei perguntando. com AngularJS. Uhum. A galera do meu trabalho usa bastante o Angular, mas realmente não conheço. A galera ela trabalha com Angular e aqueles Jade, né? Também funciona legal, mas acho que é a mesma coisa, cara. É bem parecido, pelo que eu saiba. Angular acho que implementa a MVC no JavaScript, né? Para web. Não tenho certeza, não consigo te dar certeza não, Bruno, mas beleza, ele falou aqui que os esquemas de passo se parecem, então beleza. Maneiro, maneiro. Tem uma última pergunta aqui, que na verdade eu acho que é um comentário, uma contribuição do Bruno aqui, que ele Hum. fala que tem o JS Fiddle também. Eu não Ah, conheço, sim. Bruno. Você conhece, Carlos? Eu abri o JS Fiddle também aqui. É bem bonitinho. Acho que o JS Fiddle, o problema é que só que ele também tem HTML e CSS, não é? Ah, não. Você já pode escrever aqui direto. Beleza. Pode ser também, é uma outra dica. Para quem quiser entrar aí online para gente digitar os nossos códigos em JavaScript, hoje, dá uma olhadinha nesses sites aí, se você não instalou ainda o Web Accelerator Studio, acho que vai ajudar. Bora, vamos lá então. Então, galera, eu sei que vocês já programam, vocês já trabalham com programação, mas é sempre bom dar uma revisada no JavaScript, como é que funciona. Então, vamos declarar aqui algumas variáveis. E o que são variáveis? Eu vou explicar para vocês, para quem está começando também, é muito importante. Então, a gente tem variável é um lugar que a gente vai usar, é como se fosse o X na matemática, quando a gente está aprendendo matemática, onde é um nome que a gente vai guardar um valor e a gente pode usar esse nome, reutilizar esse nome várias vezes e alterar o valor dele também. É, Só que no JavaScript, como é que funciona isso? A gente precisa declarar, a gente precisa falar para o sistema, olha, a gente está falando que isso aqui, esse trecho de código, é uma nova variável. Então, para isso, a gente tem que escrever a palavrinha var antes aqui no começo da declaração. Quando escreve var, o sistema vai falar, beleza, o que vai vir depois de var é uma nova variável, deixa eu já ficar esperto. E aí depois a gente dá um nome para essa variável, o nome que a gente quiser. Nesse caso, o nome que eu dei para a variável é nascimento, porque é o nascimento de um artista que eu vou mostrar na sequência. Então, dei o nome da variável de nascimento. Então, fica assim, var, para informar o sistema que a gente está declarando uma nova variável, nascimento, que é o nome que a gente está dando para essa variável, e depois do símbolo de igual, a gente atribui o valor a essa variável. Nesse caso, aí eu atribuo o valor de 1853. Então, toda vez no meu código que eu usar a palavra nascimento, ele vai interpretar como 1853, e não como nascimento. Beleza? Então, essa é a estrutura de uma declaração de uma variável no JavaScript. Declaração, var, nome, o nome que você quiser dar para sua variável, e o que vem depois do símbolo de igual é o valor que você vai atribuir a essa variável, a esse nome que você criou. Beleza? Aqui tem mais dois exemplinhos de variáveis. A variável morte, 1890, e a variável idade, que é um cálculo básico entre a morte menos o nascimento, assim a gente consegue saber a idade. Então, nesse caso, tem a variável morte, 1890, mesma coisa. Vocês podem ver que tem var, que é a declaração, o nome e o valor depois do símbolo de igual. O que é legal é que a gente também já pode declarar uma variável já fazendo uma conta. Então, no caso da idade aí, o valor já vai ser feito com essa conta, que ajuda bastante também. Beleza. Então, é assim que a gente declara uma variável no JavaScript, nesse caso, são variáveis de número. Mas a gente tem vários tipos de variáveis.
Então, por exemplo, eu tenho aqui a variável idade do artista, que é um número, como eu já mostrei anteriormente, número 37. Beleza? Tranquilo, sem erro. Só que a gente tem outro tipo de variável, por exemplo, a variável do tipo string, que são trechos de texto. Então, se você quiser dar um nome para alguém, por exemplo, se essa variável for um nome, aí a gente pode usar, a gente tem que usar esse texto digitado entre aspas. Não importa se aspas duplas ou aspas, vocês vão ver que várias vezes eu uso simples ou duplas, mas não importa se são aspas simples ou duplas, você tem que escrever o seu texto entre aspas. E essas variáveis têm o nome de variáveis do tipo string, beleza? Que são textos, ok, sem erro. Outro tipo de variável que é muito utilizada, que inclusive fez aniversário essa semana, é a variável do tipo booleana. As variáveis do tipo booleana são as mais simples que existem. São as verdadeiras ou falsas, true ou false, beleza? Então, nesse caso aí, eu estou declarando a variável vivo. Tá vendo se o artista ainda está vivo ou não. Var vivo é igual a false. Pronto. Ponto final. Não tem dúvida, né? Ou true ou false. Beleza. E aí um outro tipo de variável bem legal são os arrays. Arrays você tem que imaginar como se fosse uma lista, onde os primeiros elementos são adicionados separados por vírgulas. Então, por exemplo, aí a gente tem um array, que são dois colchetes, abre e fecha colchetes, e a gente separa os elementos que vão ter dentro dessa lista, separa eles por vírgula. Então, por exemplo, aí eu coloquei obras do artista. E aí eu coloquei as obras do artista separadas por vírgula. E essas obras do artista, como vocês podem ver, são strings, porque são textos. E elas estão entre aspas, beleza? O que é legal do array é que a gente pode colocar variáveis de qualquer tipo aí dentro dele. A gente não precisa necessariamente colocar array de string, array de número. A gente pode colocar array com número, string, objeto, com a própria array dentro dele mesmo. O que é bem legal e bem flexível. Nesse caso, são só 3 obras do artista separadas por vírgula. E como são nomes das obras dos artistas, elas estão entre aspas, porque elas são do tipo string. Beleza. Deixa eu mostrar para vocês aqui, então, no JavaScript, como fica isso na prática. Então, beleza, eu vou declarar aqui uma variável chamada nome. Deixa eu deixar um pouco maior aqui. Variável nome, entre aspas, Carlos. No JavaScript a gente tem uma coisa chamada alert, que tudo que a gente colocar aqui dentro, ele vai imprimir para a gente assim. Então aqui, Carlos. Beleza. O que eu fiz aqui? Declarei uma nova variável, ela é do tipo string, porque é um tipo de texto, e está entre aspas. Pô, e espaço? Como é que eu ponho espaço? Normal, pode pôr espaço normalmente. Beleza? E aí imprimiu a variável dentro do nosso alerta, que é essa janela aqui. E aí pode ver que o nome da variável foi impresso aqui embaixo, Carlos Henrique. E se a gente quiser somar textos, pô, meu nome não é só Carlos Henrique, eu tenho meu sobrenome. Aí eu faço mais e coloco uma outra string aqui dentro. Também funciona. Só vou dar um espacinho porque meu nome precisa ter um espaço, senão ele vai só simplesmente jogar uma em cima da outra. Então eu vou colocar aqui Carlos Henrique, espaço Lustosa. E aí vai aparecer aqui no meu texto. A mesma coisa a gente pode fazer, a mesma coisa como a gente pode somar nomes, números, a gente pode somar strings, por exemplo. Então meu sobrenome vai ser Lustosa. Beleza. E aí aqui embaixo o que eu faço? Eu imprimo a soma dos meus dois nomes. Então, sobrenome. Só que aqui eu não dei espaço entre eles. Vocês vão ver que vai ficar meio colado um no outro. Carlos Henrique Lustosa, tudo junto. Se a gente quiser colocar um espaço aqui dentro, a gente faz a soma de novo com um espacinho. Beleza. Então, essas são as variáveis, são assim que elas funcionam. Aqui eu vi que o Walter deu uma dica aqui. Veja se cabe o exemplo. Array, imagina que seria uma prateleira com vários itens. Quando a gente quer acessar um item, precisa primeiro apontar para a prateleira e depois para a posição do item. Exatamente. Bom exemplo aí, Walter. Eu sempre imagino um array com uma caixinha de ovo e cada item é um ovinho dentro dela. E aí a gente precisa, claro, falar caixa de ovo e retorna o ovo na posição 3, sei lá. E aí essa é a analogia que eu achei para explicar array. Mas sim, o exemplo da prateleira é exatamente igual. Então vamos declarar aqui um array para vocês verem. Vou chamar de array de nomes. E aí vou colocar vários nomes aqui dentro. Um array é sempre abre e fecha colchetes. Se ele tiver entre colchetes, não tem nada dentro dele. Mas aí eu posso colocar vários nomes aqui dentro. Eu vou colocar Carlos, separar sempre eles por vírgula. Aí eu vou colocar Henrique, separar eles por vírgula de novo. E vou colocar o meu sobrenome,
lustosa. E aí, esse array tem 3 itens dentro dele, porque eles estão separados por vírgula. Mas o que é legal é que a gente pode também colocar números. Eu posso colocar a minha idade aqui dentro também. E strings, e outros arrays dentro dele mesmo. Isso é bem legal e oferece muita coisa pra gente, enquanto a gente está programando e desenvolvendo nossos aplicativos. Outra coisa legal é que a gente pode colocar variáveis dentro do array. Então, se eu tenho aqui a variável nome, Carlos, e se eu tenho a variável sobrenome, Zinato. E aí, eu posso colocar essas duas variáveis dentro do meu array, e não necessariamente precisa ser um array só de variáveis. Então, eu posso colocar nome, Henrique e sobrenome. Opa, sobrenome. Que também vai funcionar. Então, a gente tem 3 itens dentro desse array, e eles são variáveis. Beleza? E como vocês podem imaginar, assim como a gente falou aí do exemplo da prateleira ou da caixa de ovo, é que a gente sempre pode colocar coisas depois que o array já foi definido. Para colocar coisas no final do array, ele tem uma função dele mesmo, chamada push. Mas eu vou explicar depois com calma. Mas, só para vocês entenderem, a gente pode colocar mais uma variável dentro desse array, na última posição, usando push. E aí, a gente coloca mais um nome aqui dentro. Sei lá, Van Gogh, por exemplo. Beleza? Beleza, array já foi explicado, já vi que muita gente conhece, então vamos para o próximo tipo de variável, que são os objetos. Então, assim como o array, os objetos podem ter mais de uma coisa atribuída a ele. Só que a diferença é que os objetos a gente consegue separar as propriedades de cada um deles. Então, no caso do artista, por exemplo, a gente tem a variável artista do tipo objeto. Em vez de usar colchetes, a gente vai usar abre e fecha chaves. E aí dentro desse objeto a gente pode definir propriedades. E as propriedades podem ter o nome que a gente quiser. Nesse caso eu criei um artista aí com a propriedade nome, é uma string, Vincent. Separei por vírgula. Próxima propriedade, idade, é um número, então 37. Vírgula, movimento, pós-impressionismo. Como é um texto com acento e traço, então a gente precisa das aspas para dizer que é uma string também. Vocês podem ver que eu usei string simples e string dupla, não faz diferença. E aí eu também declarei uma propriedade vivo ou morto. Vivo igual a false. Beleza? A diferença é que não são muitas diferenças. Primeiro, como são os objetos? A gente pode colocar, quando a gente vai definir o valor de uma propriedade do objeto, a gente não coloca o símbolo de igual, a gente coloca 2 pontos. A segunda regra é que as propriedades não precisam de aspas, elas podem ser, o nome da propriedade pode ser sem as aspas. Depois, o valor delas, aí se for uma string, sim, precisa das aspas. E como no array, os objetos separam as propriedades usando as vírgulas também, o que facilita bastante. O problema é que o objeto não é uma lista, então a gente não pode falar, me retorna o valor do item na posição 10. A gente vai precisar, me retorna o valor do item nome, me retorna o valor do item idade. E aí ele vai te retornar o valor da propriedade, não do item naquela posição, porque ele não é uma lista. Beleza? E aí embaixo eu fiz o nome completo como um exemplo de como se utilizar um objeto. A gente tem artista.nome mais, então artista.nome é Vincent, aí eu dei um mais espacinho Van Gogh. Então a gente pode sim usar as propriedades de um objeto para fazer o que a gente quiser no nosso código. Vocês vão ver que isso é bastante útil. E aí, outra coisa muito útil que vocês vão ver são as funções. Por exemplo, as funções funcionam mais ou menos igual às variáveis. A gente tem a função, por exemplo, calcular idade, que foi uma função que eu criei, e vocês vão ver que a estrutura é bem parecida. Você tem function, que é como se fosse o var da variável, e a gente tem o nome da nossa função, que é como se fosse o nome da nossa variável. Nesse caso, o nome da minha função é calcular idade. A única diferença é que a função vai executar uma sequência de códigos, que vai ficar entre as aspas, entre as chaves, aí como mostra esse exemplo. E aí, entre parênteses, eu já explico para vocês que são os parâmetros das funções. Então, por exemplo, em vez de eu ficar calculando a variável o valor da idade do artista todas as vezes, eu simplesmente criei uma função que eu falo que a variável idade do artista é igual à função calcular idade. Aí ela faz esse cálculo de idade, 1853, 1890, um menos o outro, e me retorna a idade. Então, nesse caso, a idade do artista aí vai ser a idade calculada na função calcular idade. Beleza. É bom que a gente pode reutilizar esse código várias vezes.
Deixa eu dar mais um exemplinho aqui. Vamos lá. Vamos criar uma nova função aqui no JavaScript chamada cálculo. Beleza. Então é assim que a gente cria uma função, igual na variável, em vez de escrever var, a gente escreve function, escolhe o nome da função, parênteses, parênteses, chaves, chaves. Beleza? Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E aqui dentro a gente põe o código que a gente quiser. A gente pode criar variáveis aqui dentro ou simplesmente trabalhar com números ou valores. Então aqui eu tenho a variável nome de novo, Carlos. Tem a variável sobrenome, Zerato. E aí eu retorno, uso o return para retornar esses valores. E eu retorno nome mais espaço mais sobrenome. Beleza. E aí, ao invés de eu ficar, se eu quiser escrever esse nome várias vezes, ao invés de eu ficar criando várias variáveis várias vezes, eu crio uma só. Eu falo nome do usuário é igual a cálculo. Cálculo. E aí ele vai me retornar o retorno dessa função aqui, tudo que aconteceu aqui dentro. E se eu quiser imprimir o nome do usuário, ele me imprimiu Carlos Renato com espacinho. A Stephanie fez uma pergunta muito boa aqui. Nas funções, o return é obrigatório? Não, não é obrigatório. Já explico por quê. Fica calmo. Eu já vou mostrar direitinho por que o return não precisa ser sempre existir. Beleza? Outro comentário aqui do Walter foi que os objects, ou seja, não pode então ter propriedade com nome repetido, certo? Dentro do mesmo objeto. Cara, é uma boa pergunta. Acho que não pode mesmo ter. Não é bom, não é uma boa prática, porque quando você pedir para o objeto retornar para você uma propriedade, ele não vai saber qual te retornar. Então, cara, evita isso, não coloca a propriedade repetida. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver sobre os parâmetros. E aí eu vou explicar por que não necessariamente a gente precisa do return. Opa, aí que eu estou aqui. Beleza. Então tem aqui as funções, vou explicar para vocês os parâmetros. Os parâmetros são aquelas coisinhas que estão entre os parênteses. Eu deixei os parênteses para depois, porque vai ficar mais fácil de entender. O que está entre parênteses são os parâmetros. Então a gente necessariamente, não necessariamente, mas a gente pode enviar parâmetros para serem usados dentro daquela função. Nesse caso, olha como fica muito mais fácil. Eu escrevo variável idade do Van Gogh. Aí eu chamo a função calcular idade, novamente, igual eu fiz da outra vez. Só que dessa vez eu passo a data de nascimento e a data da morte. A nossa função de calcular idade, o que ela vai fazer? Ela vai receber a variável nascimento aqui em cima. Esse nome pode ser o nome que você preferir. E aí, recebe também a variável aqui morte. Então, eu estou passando o valor 1853, 1890. Aí, ele vai fazer essa conta básica, né, da morte menos o nascimento, e vai retornar a variável idade, que foi essa variável que eu criei aqui em cima, a variável idade. E aí, beleza. Então, a variável idade de Van Gogh vai ser igual a 37. Se eu quiser calcular o valor de idade de vários artistas ao mesmo tempo, eu posso fazer igual eu fiz aqui. Faço a variável idade de Salvador Dalí. Idade Dalí. Fica calcular a idade. Eu passo 1904, 1989. E ele me retorna 85 anos. Beleza, muito mais útil. E aí, respondendo a dúvida da Stephanie, como ela perguntou, a função sempre tem que ter um return? Não, a função não precisa sempre ter um return. Eu vou explicar por quê. A gente pode ter aqui um usuário, que é um objeto, e a idade dele vai ser 30. Beleza. A gente tem uma função somar idade. Somar idade. Beleza. E vamos deixar assim por enquanto. E essa função somar idade, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o nosso usuário já criado ali em cima e vai falar usuário.idade agora é igual a 40, não mais 30. E aí, só que aí é que está o problema. Eu criei a função aqui, mas eu não chamei ela. Eu não mandei ela ser executada. Então eu preciso chamar essa função. Somar idade. Ops, caps lock. Deixa eu tirar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Sempre funciona. E aí eu imprimo o valor, então, usuário.idade. Ele imprimiu 40. Então, nessa função não tem return, mas eu alterei uma propriedade de uma variável usuário, e vocês podem ver que aconteceu, rolou e não tem return. Se a gente quiser, por exemplo, a gente pode sempre somar mais 10 na variável, na propriedade idade do nosso usuário. A gente usa essa conotação para quando a gente vai somar mais algum valor.
e imprimir esse código. Vocês vão ver que vai dar 40 também. O que a gente pode fazer, o que é mais legal ainda, como eu estou sempre somando a propriedade de idade, é rodar isso aqui várias vezes e imprimir o valor no final. Vamos ver o que vai acontecer. A variável ficou com o valor de 80, a propriedade ficou com o valor de 80. Beleza? Beleza. Vamos para o próximo tema, próximo assunto. Então, beleza, a gente já tem... eu não expliquei para vocês os parâmetros, né? Não mostrei na prática. Vamos lá. Então, a gente tem aqui a variável. A gente vai ter... Deixa eu pensar num exemplo aqui. A gente pode ter a variável laranjas igual a 10. A gente tem variável ameixas igual a 20. E aí a gente tem aqui calcular frutas. E a gente recebe aqui fruta A e fruta B. E a gente faz aqui cálculo, variável cálculo é igual fruta A mais fruta B. E aí retorna cálculo. Beleza. E aqui embaixo, o que a gente vai imprimir? O resultado final dessa conta. Quantas frutas a gente tem? Então, vamos gerar aqui uma outra variável. Final é igual a calcular frutas, passando como parâmetro as laranjas e as ameixas. E aqui a gente imprime o valor final. Vamos ver se deu certo. Deu, a gente tem 30 frutas no final. Beleza? Porque eu recebi como parâmetro aqui na função calcular frutas as minhas duas variáveis criadas aqui anteriormente. Beleza? O que a gente pode fazer aqui no return, ao invés de criar essa nova variável cálculo, como a gente não vai fazer nenhuma edição nela, a gente não vai alterar o valor dela, é simplesmente aqui no return já retornar o cálculo. Assim, por exemplo. Outra coisa que a gente pode fazer é, ao invés de criar uma nova variável chamada final e imprimir o valor dela, a gente já pode imprimir o valor da função. Assim, por exemplo. E imprimir isso, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Então, a gente tem muito menos código, mas não é uma boa prática, galera. Se não fica muito organizado, fica difícil de fazer manutenção depois, caso outro programador coloque a mão no código, por exemplo. Beleza? Estou vendo aqui que tem algumas dúvidas. Não. O Marcelo perguntou se existe problema de versionamento do JavaScript, como o Java, por exemplo. Marcelo, eu não entendi direito a sua dúvida, cara. Se puder dar uma especificada, fiquei meio confuso. Enquanto isso, eu vou tocando aqui e depois eu volto para ler, beleza? Dá uma especificada para mim, não entendi direito que tipo de problema de versionamento pode acontecer. Beleza? Então é isso, galera. A gente já aprendeu aqui como são as variáveis, quais são os tipos, os objetos, que eu acho que são bem complexos, mas são bem legais, as funções com parâmetro, e agora eu vou explicar para vocês como é que fica isso no Titanium. Então a gente tinha antigamente o jeito classic de programar no Titanium, que é o mais JavaScript possível. Então a gente tem as funções, a gente tem os objetos. Nesse caso eu estou mostrando para vocês como se cria uma janela no Titanium Classic. A gente tem uma variável janela, igual a gente sempre fez, só que aí o Titanium já tem algumas coisas para facilitar o nosso código. Tem a SDK do Titanium, que já cria alguns botões, views, labels, windows de uma forma muito mais fácil. E aí a gente tem o titanium.ui.createWindow. Não deixa de ser uma função, vocês podem ver que a gente abre e fecha parênteses ali, só que a gente também abre e fecha chaves. E aí dentro dessas chaves a gente está declarando um novo objeto, definindo as propriedades desse objeto. Então, é exatamente o que eu acabei de mostrar para vocês, só que de uma forma um pouco mais complexa. Então, a gente tem objeto, função, variável, tudo na mesma coisa. E aí as propriedades dos objetos são as propriedades que vão definir o estilo ou algum comportamento desses elementos de UI, nesse caso aí do titanium.ui. E aí titanium.ui.createWindow, eu estou definindo, por exemplo, a cor de fundo da minha janela. Então, createWindow, como o próprio nome já diz, criar janela, e eu defino background color, ou seja, cor de fundo, e ela eu posso passar uma cor, e o Titanium já vai me retornar uma janela da cor amarela. Beleza? A janela, por exemplo, tem a opção, tem a função chamada Open. Como o próprio nome já diz, a janela pode ser aberta. Então, a janela abrir essa nova janela, e aí só assim o usuário vai ver uma janela amarela, com fundo amarelo, no nosso aplicativo. Beleza? Vocês viram que é bem tranquilo de, por exemplo, criar uma janela. O Titanium já resolve isso para a gente. Então vamos lá, vamos começar a construir nosso projeto. O que eu pensei para a aula de hoje aqui é a gente criar um projeto vazio no Apps Editor Studio. Então eu já estou com o Apps Editor Studio aqui aberto, no meu computador ele demora um pouquinho para abrir quando eu estou gravando a aula, e eu já deixei ele aberto para antecipar tudo isso.
Deixa eu deixar só a fonte um pouco maior aqui, para ficar mais fácil de vocês lerem e acompanharem comigo. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é, vamos criar um novo projeto no Illustrator Studio. Vamos aqui em cima em File, New, Mobile Web Project. E aí a gente seleciona Alloy. Como o nosso curso vai ser baseado em Alloy, vamos selecionar aqui Alloy e selecionar o Default Alloy Project. E clicar aqui em Next. Aqui em cima a gente precisa dar um nome para o nosso projeto. Então, beleza, é o nome do app de vocês. Aqui eu vou chamar de primeiro. Beleza. Essa janelinha aqui mostra para a gente onde a gente vai salvar os arquivos desse projeto que a gente está criando. Se você usar a localização padrão, Use Default Location, ele vai selecionar aquela pasta que vocês definiram como padrão ao instalar o Illustrator Studio. Se você não definiu nenhuma pasta, não se preocupe, ela vai estar. No caso do Mac, ele vai estar em Documents e Illustrator Studio Workspace e em nome do seu projeto. No caso do Windows, vai estar em meus documentos, Illustrator Studio Workspace também, e o nome do seu projeto. Beleza? Se você quiser selecionar outra pasta, estica esse balãozinho aqui e clica aqui em Browser e escolhe a pasta que você preferir. Beleza, eu vou deixar aqui Use Default Location. App ID funciona como se fosse o RG do seu aplicativo. Então, todo aplicativo precisa ter um ID, precisa ter uma identidade para as stores, para Google Play, para App Store, por exemplo, saber de qual app o usuário está falando. Então, para gente, esse App ID é muito importante. Cara, esse App ID vai ser difícil de você trocar depois, não é recomendado você trocar depois, então presta atenção direitinho no que você está pondo aí. Geralmente o App ID é composto do domínio do seu site, do seu aplicativo, ao contrário. Essa é uma recomendação da Apple e do Google Play, e é muito utilizada. Então essa é a boa prática na hora de definir um App ID para o seu aplicativo. Então, por exemplo, faz de conta que eu já criei o meu site, o meu aplicativo, primeiro.com.br, e aí meu App ID vai ser br.com.primeiro. Beleza? Lembrando, no App ID não pode ter espaço, nem caracteres especiais e nem letras maiúsculas, nem números também. Então, por isso, tem que ser sempre com ponto, separado por ponto, underline ou só a palavra mesmo, sem letra maiúscula nem nada. Então, por isso que o meu App ID vai ficar mais ou menos assim, br.com.primeiro. Beleza? E aqui embaixo, se você quiser, você pode pôr a URL para o seu aplicativo, não necessariamente, mas aqui embaixo a gente escolhe qual versão do Titânia a gente vai usar para desenvolver esse app. Lembrando, galera, a versão mais recente do Illustrator Studio é a versão 5. Acredito que a versão pública mais recente seja 5.0. Esse curso foi pensado todo na versão 4.1. Então funciona muito melhor na versão 4.1, que é uma versão, na minha opinião, mais estável do que a versão mais recente. Mas esse projeto funciona também na versão 5.0, mas eu recomendo que você faça o download da versão mais recente, e aí na hora de instalar você pode baixar umas versões mais antigas do SDK e usa a versão 4.1, se vocês quiserem. Mas se a versão 5.0 for instalada e está funcionando belezinha, tranquilo, sem problema. Estou até pensando em atualizar aqui para a próxima aula, já ficar com a versão 5.0 junto com vocês, beleza? Mas no começo aqui eu vou criar meu projeto usando 4.1. E aqui a gente escolhe para onde a gente vai publicar o nosso app. Se ele vai ser para Android, para iPad, para iPhone. Nesse caso, para tudo menos para mobile web. Beleza? E aqui a gente vai desabilitar as opções do Platform Service do App Accelerator, da App Accelerator. A gente não precisa, por enquanto, de Cloud, Storage, de Analytics, de nada desse tipo. Beleza? E aí é só clicar no botão Finish. Como vocês podem ver, eu já criei um projeto chamado Primeiro para agilizar o processo, porque ele demora um pouquinho e meu computador fica um pouco mais lento quando eu estou gravando. Mas quando vocês clicarem no botão Finish, vocês vão ver um projeto exatamente igual a esse aqui, que está aqui no meu canto esquerdo. Essa janelinha da esquerda chama-se Project Explorer, e é onde a gente pode ver todos e gerenciar todos os nossos projetos criados no Illustrator Studio. Nesse caso aqui, o primeiro já foi criado, vocês podem ver que o Titânia já criou essas pastas com tudo dentro. Como eu criei o projeto para iPhone e para iOS, então ele já criou dentro aqui de Assets, a pastinha Android e a pastinha iPhone. E aí, por isso que talvez o projeto pode ficar mais pesado, como algum aluno, não me lembro o nome dele, me desculpa, como alguém me mandou aí falando que o projeto ficou mais pesado, acho que foi Daniel, porque ele já cria essas imagens, todas as imagens necessárias e exigidas pelas stores na hora de submeter o seu aplicativo. Por isso ele pode ficar um pouco mais pesado. Então, se você está testando em casa, se você vai testar in-house, no seu aplicativo, no seu device,
Se você quiser apagar essas imagens, pode apagar, e aí com certeza o app vai ficar com um tamanho muito menor. Então, como a Apple, por exemplo, exige que as imagens as splash screens sejam fornecidas tanto para o iPhone 6 Plus, por exemplo, quanto para o iPhone 4, então a gente tem diferentes tipos de imagem com diferentes resoluções, e todas essas imagens tem que ser no formato PNG, não pode nem ser JPEG, que é um pouquinho mais leve. Então, por exemplo, uma imagem de padrão para o iPhone 6 Plus, vamos ver aqui enquanto ele já começa. O aplicativo já começa com essa imagem padrão, que já pesa 1.9 megas. Então não tem jeito, é por isso que o app vai ficar mais pesado. Claro que tem todas as referências e as guidelines de tamanho de arquivo para as plataformas, mas não se preocupa com isso agora. Só estou explicando por que pode ser que se você gere o seu projeto do nada, ele já venha com um tamanho um pouco maior do que o nativo, por exemplo, que já não vem com nenhuma imagem. A Illustrator criou isso justamente para te ajudar na hora de criar o seu projeto, para que ele vá da forma mais preparada possível. Beleza? E aí, como eu falei para vocês, a gente tem as pastinhas separadas aqui. Dentro da pasta App, a gente tem a pasta Controllers, Styles e Views. A gente vai trabalhar basicamente com essas três pastas aqui no nosso curso. E aí aqui, dentro das pastas Controllers, Styles e Views, a gente tem o arquivo principal, que é o index. Então, o arquivo principal, o primeiro arquivo que a gente tem que mexer é o index.xml, que é onde a gente vai especificar os elementos de UI que a gente quer colocar no nosso aplicativo. Outro arquivo legal é o index.js, dentro da pasta Controllers, que são as funcionalidades do nosso app, e o estilo do nosso aplicativo dentro da pasta Styles no arquivo index.css. Então, vou mostrar para vocês o básico do Alloy, e vocês vão ver que é bem gostoso de fazer um aplicativo usando o Titanium nesse caso. Beleza? Primeira coisa que a gente tem que entender o que são os arquivos index.xml. O index.xml é como se fosse um HTML, vocês podem ver que uma capa bem parecida, só que a diferença é que a gente começa e fecha o nosso arquivo com a tag Alloy. Beleza? Assim o Titanium sabe que o que a gente está falando, a gente está fazendo é uma view para o Alloy, para o Titanium. Beleza? Para o nosso app. Ótimo. Depois a gente só escreve e define as tags que a gente quiser aqui dentro. Cara, nada mais justo do que eu começar o nosso aplicativo com tudo em branco, para vocês terem uma ideia conforme eu for fazendo tudo aqui dentro. Beleza? Index.xml, onde a gente define todos os nossos elementos de UI. O que eu falei para vocês que eu vou ensinar para vocês hoje? Mostrar para vocês como a gente vai fazer uma janela, um botão e uma label também. Beleza, vamos começar com uma janela. Nenhum aplicativo acontece se ele não tiver pelo menos uma janela principal definida. Vamos definir a primeira janela, então? Vocês vão ver que para definir a primeira janela no Alloy fica muito, muito, muito tranquilo. Vamos clicar aqui no botão, no nosso index.xml, e aí eu vou abrir nossa tag, Shift em cima, botãozinho aqui em cima da vírgula, botão de menor, e aí automaticamente o Illustrator Studio já põe para mim o maior e menor, ótimo, beleza, e aí ele já me sugere também algumas coisas que eu posso já criar, baseado nos elementos de UI da própria Illustrator. Então a gente quer criar uma nova janela, então começa a escrever WI e ele já sugere aqui para mim, Window, beleza. Coloquei para baixo e Enter, ele já criou também a tag fechando a nossa janela. Cara, então pronto, a gente já tem uma janela no nosso aplicativo, moleza. Então, o que a gente quiser adicionar dentro da nossa janela, aqui no nosso projeto, a gente vai precisar adicionar dentro da tag janela, o que fica muito mais fácil de entender. Então, se a gente quiser, por exemplo, criar uma view dentro da nossa janela, a gente só faz view. E pronto, a gente criou uma view dentro da nossa janela. Já explico para vocês direitinho o conceito de view, vamos continuar na janela por enquanto. O que é legal é que a gente pode, claro, dar nome para a nossa janela. Então eu vou dar um nome para a minha janela, ID, você viu que eu comecei a digitar ID, o Titanium já me sugeriu aqui. E ele já preencheu automaticamente com igual e duas aspas. Então esse é o nome da minha janela. Vou chamar ela de janela mesmo. Beleza. Então ID, janela. Ok. Já tenho a minha janela, já tenho o nome, já posso me referenciar ela em várias outras partes do código. Então, como a gente está falando do arquivo index.xml, a gente também tem que fazer o index.js
corresponde aos mesmos elementos que estão declarados aqui no XML. Como assim? O JS sabe quem está dentro aqui do XML. E a gente consegue acessar esses elementos tranquilamente de dentro dele. Para que isso? Para a gente poder, por exemplo, abrir a nossa janela. Para a gente ter acesso aos elementos do mesmo arquivo, só que XML, a gente usa o sinal de cifrão. O cifrão significa tudo que está dentro do nosso mesmo arquivo, com o mesmo nome, no caso index.xml. E aí, o que a gente quer dentro do nosso index.xml? A nossa janela. Então, Ctrl C, então, cifrão.janela, ou seja, a janela que está lá no meu XML, você viu que o Titânio já me sugeriu aqui, o Web Selector Studio já me sugeriu, então se eu colocar cifrão. Ele já me sugeriu quem está lá dentro do XML, janela nesse caso, e aí, como eu já falei, a janela pode ser aberta, certo? Então, janela.open. E aí a gente já criou a nossa janela e já abriu ela. Beleza. Deixa eu ver aqui, estou vendo que tem algumas dúvidas aparecendo. Beleza. A galera está discutindo aqui sobre a documentação. Ótimo. Vou mostrar para vocês sim a documentação. Já deixei ela pré-carregada aqui. Então eu entrei aqui em docs.accelerator.com/platform/latest, ele já carrega a última versão da documentação para a gente. Tudo que eu estou fazendo agora, por enquanto, no XML, são elementos de UI, de User Interface. E aí você clica aqui, User Interface, e seleciona o que você quer saber mais sobre. No caso aqui eu quero saber mais sobre a janela, o window. Quais são seus métodos e propriedades. E aqui em métodos eu posso ver que eu tenho o método open, que não está aparecendo aqui na minha janela, está meio pequeno. Deixa eu achar aqui o open, deve estar por aqui. Set e open, está aqui o meu método open, para abrir a janela. Opa, na verdade estou dentro de eventos. Tudo bem, tudo bem. Vamos achar aqui o open. Cadê ele? Tem muito open nesse documento. Open. Abre a janela. Beleza. Então, como vocês podem ver, aqui na documentação está tudo explicadinho, bonitinho. Todas as propriedades e métodos de cada um dos elementos de UI. Não só isso, mas também de outros tipos de elementos que o Titânio já oferece para a gente. E módulos terceiros inclusos também no Titânio. Beleza. Vamos voltar então para o Web Accelerator Studio. Criei a minha janela aqui no meu index.xml. Beleza, janela criada. E dentro do meu controller eu estou abrindo a minha janela. Então, assim fica fácil da gente saber o que é um XML, o que é um index e o que é o JS. Ou seja, o que é um view e o que é um controller. O controle, como o próprio nome já diz, controla um elemento de UI que está declarado aqui no index.xml. Dessa forma, o nosso código fica muito mais organizado e fácil de manter depois. Beleza? Só que, e o estilo, cara? Você está esquecendo de falar do estilo. Para quem já programa, web está muito familiarizado com o CSS, a gente tem o index.tss, que é como se fosse o style sheet do Titânio, e não o CSS. Beleza? É um pouquinho diferente, mas são detalhes. Beleza? Vamos então definir o estilo da minha janela. Para começar, a gente precisa colocar aqui, então, hashtag janela. Como assim hashtag janela? O ID do meu elemento UI é janela. Então, vou copiar aqui janela, hashtag janela, 2 pontos, abre e fecha chaves. A diferença é que esse janela aqui tem que estar entre aspas. Beleza. Então, dessa forma, a gente define o estilo da minha janela. O que eu posso definir de estilo para a minha janela? Que bom que vocês perguntaram da documentação, porque a gente vem aqui em propriedades e escolhe o que a gente pode definir de estilo. A primeira coisa que eu quero definir é a cor de fundo. Então, background color. Background color recebe uma string. O que é essa string? É uma variável do tipo string. Aquelas que a gente, igual eu mostrei para vocês no começo. Então, vamos aqui declarar a cor de fundo da minha janela. Background color. E aí eu posso escrever a cor da minha janela. Eu quero que seja uma janela vermelha, red. E ele já vai colocar para mim a cor de fundo azul para minha janela. Beleza. Então, galera, é isso. Quando a gente quiser definir o estilo de algum elemento de UI que está no nosso index.xml, a gente vai para o TSS, coloca hashtag e o tipo e o nome, o ID definido para a nossa janela, do nosso elemento, no caso aqui, janela. Beleza? Se a gente quiser colocar um botão dentro dessa janela, como é que funciona? Antes de tudo, deixa eu rodar esse projeto, deixa eu colocar ele para rodar aqui, enquanto eu vou explicando como fazer um botão.
Sei que ele vai demorar um pouquinho para compilar, meu computador está bem lentinho. Então, fui aqui em cima, selecionei o meu projeto, Run, já está selecionado, e aí selecionei em qual simulador eu quero rodar. Se eu quero rodar nos meus simuladores Android ou se eu quero rodar nos meus simuladores iOS. Selecionei aqui no simulador iPhone 5S. Beleza? Então, enquanto ele vai rodando aqui embaixo, vocês podem ver que o console está mandando ver, imprimindo código, significa que ele está gerando uma versão do meu app, ele está compilando o app. Enquanto isso, eu vou explicar para vocês como criar um botão. Para que a gente vai criar um botão dentro da janela. A gente não pode simplesmente criar um botão, senão ele não tem onde existir. Vamos criar ele dentro da janela. Deixa eu só fechar aqui os meus slides, que pode ser que alivie um pouco a memória do meu computador. E a gente vai aqui e começa a escrever o nosso botão da mesma forma que a gente fez com a janela. Abre, tag, começa a digitar button e pronto. O Titânio já sugeriu, apertei Enter, já criei o meu botão. Da mesma forma que a gente faz com a janela, a gente precisa definir um ID para o nosso botão. Então, ID, opa, é igual, não, mais, ID, vou chamar ele de BT para botão. Aliás, deixa eu chamar ele de botão 1. O que é legal, são apenas dois elementos do Titânio que têm essa propriedade, tá? Vale se atentar a isso. O botão e a label. Label, para quem não sabe o que é como se fosse um rótulo, exatamente o rótulo. É um texto em que o usuário não consegue interagir, a não ser copiar ele. É um texto que a gente pode exibir no nosso app. Então, a label e o botão, eles são os únicos elementos de UI do Titânio que tem aqui entre as tags, ou que a gente pode definir o título deles, ou o texto da label, no caso. Então, o botão, para ele ter um nome, para você conseguir ver o botão na tela, é legal sempre a gente dar um título para ele. Então, eu vou colocar botão 1. Beleza. Lembrando, galera, o ID da nossa variável não pode usar caracteres especiais, nem espaço, nem esse tipo de coisa. Vamos ver aqui. Eu vi que o Daniel mandou uma dúvida. Para visualizar a tela, para ver como está ficando, tem que ficar compilando toda vez. Daniel, tem alguns truques para evitar isso, mas é um pouco mais avançado, eu posso mostrar para vocês depois. Mas o legal do App Selector Studio é que ele tem essa opção aqui, Live View. Deixa eu deixar o mouse em cima para ele ver. Enable Live View. Se essa opção estiver habilitada, toda vez que a gente gerar um aplicativo, ele já vai reconhecer que quando a gente clicar salvar nossos arquivos de código, ele já vai atualizar esse app. Eu não estou utilizando o Live View porque eu já vi que deu alguns problemas para alguns alunos, e eu, no meu computador pessoal, que é o que eu estou usando aqui para a aula, eu utilizo um outro sistema sem ser Live View, que é o T-Shadow, e se eu habilitar ele, acaba interferindo no meu T-Shadow. Cara, eu tenho que fazer todo o setup de environment várias vezes no meu computador durante um dia. Então, eu não estou usando o Live View porque também não é muito necessário nesse caso, e dá alguns paus de vez em quando. Mas eu acho que se você quiser desenvolver seu app só você, na boa, só um aplicativo, sem muita coisa online, eu acho que pode usar o Live View sim, na boa, que vai funcionar. Beleza? Recomendo sim. Então, vamos voltar aqui para o nosso projeto. A nossa janela abriu. Como eu já mostrei para vocês, quando eu falei para vocês, a gente definiu aqui nosso estilo background color red, então abriu a nossa janela vermelha. Beleza. Vamos trocar a cor dessa janela, que está muito feia, vamos deixar branca. E aqui em index.xml vamos adicionar o nosso botão. Então eu coloquei aqui botão, ID botão 1 e defini o título para ele, botão 1. Beleza. O que mais a gente pode fazer de estilo para um botão? A gente pode definir a cor em que esse texto vai aparecer. Então vamos fazer assim. Vamos definir um próximo elemento aqui. Mesma coisa que eu fiz com a janela, só que vocês podem ver que eu separei por vírgula aqui um elemento do outro. Então eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E em vez de digitar botão e correr o risco de digitar errado, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V também. E em vez de ser cor de fundo, eu vou definir a cor do texto do meu botão. Então a cor do meu texto vai ser black. Vou apagar essa vírgula, como a gente não tem um próximo elemento aqui, é desnecessário. Beleza, salvei. Vamos rodar o projeto novamente. Simulador iPhone 5S. Dessa vez, o app já vai ser gerado muito mais rápido. Beleza, Daniel? Para você não ficar preocupado com o tempo de compilar, você vai ver que ele é bem mais rápido a segunda vez. A primeira vez demorou bastante. Agora ele já gerou o app, já instalou no meu simulador. É muito mais simples. Beleza? Aqui ele está iniciando o app, lançando o simulador iOS. O simulador iOS já vai iniciar no tempo dele. E na teoria, nosso botão tem que estar no meio da tela.
Agora, o que é legal? Por que eu criei um botão e dei o ID de botão 1 para ele? Porque eu quero mostrar alguma outra coisa para vocês. Vou esperar o app iniciar. Vocês podem ver que o fundo agora está branco e a gente já tem um botão na tela. E ele está da cor preta. Como eu sei que é um botão, quando eu clico ele faz esse efeitinho legal do próprio iOS, que ele já entendeu que é um botão nativo e já cria esse efeito para a gente. Vamos lá. O que a gente pode fazer também é definir uma class para esse botão. Como assim? Se a gente quiser ter 5 botões no nosso app, a gente pode definir um estilo só para todos os botões. Como assim? A gente faz class e ele já sugere aqui para a gente, e aí a gente escreve a class, vai ser a BT. Beleza. Voltando aqui no nosso index.css, em vez da gente especificar a cor desse nosso botão, a gente vai especificar a cor da nossa classe BT. E todos os botões que forem dessa classe BT, ela vai ter a cor preta. Então, para definir uma nova classe, ao invés de ser hashtag, a gente vai usar ponto. E é só isso. Vamos rodar também. Vou deixar rodando enquanto eu explico mais um outro conceito legal para vocês. A gente vai trabalhar com o nosso botão. De que adianta um botão se a gente não pode clicar nele, né? Então a gente precisa especificar o que vai acontecer quando a gente clicar nesse botão. Para isso a gente vai chamar uma função quando esse botão for clicado. Quando a gente clicar nesse botão a gente chama uma função, porque assim fica muito mais organizado o nosso código. As funções são declaradas dentro do index.js. Então vamos declarar uma nova função. Function, botão clicado. Não, vamos chamar de ao clicar botão. Beleza? E aqui eu vou colocar o nosso alerta. E olá, Mob Geek. Beleza. Só que a gente tem que ensinar para o botão que quando ele for clicado, ele vai chamar essa função. Como é que a gente faz isso? A gente usa aqui uma outra propriedade chamada onClick. E aqui a gente só passa o nome da função entre aspas. Pronto. Ele já sabe que quando ele for clicado, ou seja, onClick, quando ele for clicado, ele vai chamar essa função aqui no index.js, chamada ao clicar botão. E essa função vai tomar conta de abrir um novo alerta na tela com as mensagens que a gente definiu aqui dentro. Primeiro vamos ver se o estilo que a gente definiu para o nosso botão funcionou. Vamos ver se ele continua igual. Continua igual, beleza. Então a gente pode repetir essa classe para todos os outros botões dentro da nossa window, por exemplo. Se a gente quisesse criar 3 botões, mais 3 botões com o mesmo estilo, ou seja, preto, a gente simplesmente repete a classe BT e eles vão ficar exatamente iguais a esse botão aqui. Beleza? É para isso que servem as classes. Vamos ver se funcionou também o clique no botão. Então a gente clicou aqui, a gente adicionou o onClick ao clicar botão, que vai chamar essa função ao clicar botão dentro do nosso index.js. Vamos ver se funcionou. Tô vendo aqui umas perguntas legais da galera. O Marcelo mandou aqui, qual o layout padrão dessa window? Se é Windows, se é Grid, se é Relative, se é Table. É um pouco diferente do CSS, Marcelo, de web. Eu vou explicar para você qual que é o padrão em um segundo. Aguenta um pouquinho aí. Vamos só testar o botão e eu já explico para você. Quando a gente clicar no botão, vamos ver se funcionou a função ao clicar no botão. Cliquei e ela mandou exibir um alerta com Olá, MobGeek. Ótimo. Beleza. Então, Marcelo, o Titânio tem essa propriedade que é bem legal, cara. O padrão é o vazio, né? É o mais claro possível. Então, se a gente não especifica nenhum layout para essa nossa janela, ela vai sempre colocar um elemento em cima do outro, sem colocar um do lado relativo um com o outro. Beleza? Só que o que a gente tem de oportunidade, de jeito de definir o layout da nossa janela, a gente define em layout e a gente tem ou horizontal ou vertical. Horizontal ou vertical. Beleza? O horizontal, para quem não sabe, vai colocar um elemento na sequência, um no lado do outro. E na vertical, ele vai colocar um elemento um abaixo do outro. Então, por exemplo, eu tenho aqui, especifiquei layout vertical da minha janela, e aqui dentro eu coloquei um botão. Só que eu vou colocar mais botões. Vou colocar vários botões, só vou mudar os IDs deles, porque isso é sempre bom, mas quando eles receberem os cliques,
eles vão sempre apontar para a mesma função. Por exemplo, vou salvar esse projeto, rodar ele novamente. Só lembrando, o layout da minha janela está definido como vertical. Isso significa que os botões vão ser colocados um ao outro. Se a gente não define o layout da nossa janela ou da nossa view, o botão vai ser colocado também, vai ser colocado na parte central da nossa janela, a não ser que você defina a posição do botão. Então, como eu falei, o layout está vertical, então o primeiro botão vai ser colocado na posição 0, por isso que ele está lá em cima, embaixo da minha status bar. E os outros botões foram colocados abaixo, está vendo aqui? Isso porque o layout está vertical. Se fosse horizontal, eles estariam todos centralizados, da esquerda para a direita, um do lado do outro. Se você quiser definir a distância entre cada um desses botões verticalmente, aí é só você vir aqui na propriedade, nas propriedades dele, definir, por exemplo, o top e escolher uma distância. Por exemplo, 20 ou 30, 40 pixels, por exemplo. Aí eles vão ficar com 40 pixels de distância entre cada um deles, mais expostos na forma vertical. Beleza? Carlos, vamos aproveitar aqui e responder umas perguntinhas do pessoal. Essa questão de layout, né? E, enfim, vamos falar bastante de layout ao longo do curso, mas tem umas perguntas aqui já sobre, deixa eu ver, tamanho, posição na tela. Dá uma olhadinha, por favor, aqui. Uhum. Ah, legal. Tô vendo aqui que o Daniel perguntou se tem como ver todos os componentes que tem na versão para Android, para iOS. Cara, como o Titanium foca ser uma plataforma uma plataforma multiplataforma, uma plataforma híbrida, aqui em UI a maioria dos elementos funcionam para os dois. A diferença são as propriedades de cada um deles. Algumas propriedades existem para plataformas específicas ou não, mas a grande maioria das propriedades existem para ambas, sim. Por exemplo, na Windows quase todas as propriedades existem para as duas plataformas. O que tiver diferença, por exemplo, no caso da Windows, o que tem de diferença é Extended Edges. Só para iOS, ele está especificado aqui, ó, iOS e o Windows Phone. Beleza? No caso de alguma coisa Elevation, por exemplo, que é só Android, está especificado aqui só para Android. Então, é assim que a gente compara as duas. As coisas que são muito, muito, muito específicas, aí tem UI.iOS, por exemplo. E a gente tem essas funções aqui. Outra coisa que ele perguntou foi... Ele fala que desenvolve nativo para iOS e Android. Lá tem que seletar com constraints. No Titanium, ele gerencia isso automático, eu tenho que prestar atenção quanto a isso. Por exemplo, tamanho, posição na tela, top. Foi o que eu especifiquei aqui, Daniel. Você pode especificar no seu CSS, no seu TSS, a propriedade, por exemplo, top, a propriedade left, right, o que você quiser. E bottom também. E bottom também. Por padrão, aqui no nosso arquivo tapp.xml, esse é o arquivo de setup do seu projeto. Você tem aqui a versão overview, que você pode dar uma visualizada geral nele, mas se você quiser uma visualizada mais específica, mais detalhada, você clica aqui no tapp.xml. Ele é um arquivo XML comum, onde você pode especificar também os arquivos manifest do Android e os arquivos em plist do iOS. Você pode definir essas propriedades, que são propriedades nativas bastante utilizadas, aqui no próprio tapp.xml. E você pode ver, cara, que eu não sei atualmente como é que eles estão fazendo isso, mas em algum lugar tem alguma propriedade que você pode setar aqui no seu tapp.xml, que é aqui, exatamente essa, propriedade default unit. E aí a que já vem setada como padrão é a DP, que vai usar a densidade por pixel para definir posicionamento e dimensão de cada um dos elementos de UI. Então, quando eu digito aqui no meu index.css 20 pixels de largura, por exemplo, para um elemento de UI, na verdade ele está especificando, ele está usando esses DPs especificados aqui no meu default unit. Você pode trocar isso aqui para porcentagem, por exemplo, e aqui ele vai calcular 20 pixels baseado na densidade da tela do aparelho que o app está sendo rodado. Beleza? Mesma coisa para posicionamento também. Então pode ficar tranquilo quanto a isso. Beleza, acho que foi isso, né? Sobre layout, posicionamento, tamanho, dimensão, é isso. Beleza, Tem sim, só mais sim, uma acho coisa que eu queria mostrar para vocês, que são as views. O que são as views, né? Para quem não conhece, para quem já está acostumado com HTML, por exemplo, as views são as divs, mais ou menos parecido com as divs. O que a gente pode fazer, além de criar janelas, a gente pode criar views. Views são elementos visuais em que a gente pode guardar coisas dentro dele de forma visual.
inserir botões, por exemplo, a gente vai inserir em views para tornar o código muito mais organizado. Então aqui eu vou fazer uma nova view chamada ID V1. E se eu quiser, eu posso criar botões aqui dentro dessa view. Beleza, eu vou criar meu botão ID BT1 class BT botão 1. Ótimo, beleza, já tenho uma view e já tenho um botão dentro dela. Deixa eu dar uma cor de fundo para essa minha view. Então, V1, eu vou colocar aqui, vou copiar esse código da minha janela. Deixa eu criar aqui a minha V1. A cor de fundo dela vai ser amarela. Eu escrevi amarela, mas tem que ser em inglês as cores. Yellow. Sem layout por enquanto. Eu vou especificar uma largura e uma altura para essa minha view. 200 de largura e 200 de altura. Beleza. E aí eu vou adicionar um botão dentro dessa view. Já adicionei aqui no meu XML. Ok. Vamos lá, vamos rodar esse projeto. Então, eu tenho um botão dentro de uma view. Eu tenho um botão dentro de uma view. E eu tenho a view dentro de uma janela. A view tem a cor de fundo amarela, definida aqui no meu index.css yellow, de background color, e 200 por 200 pixels. Ela é uma view quadrada. Beleza? Deu algum erro aqui? Vamos ver o que está acontecendo de errado. Beleza, linha 4, coluna 4. Vamos ver, eu acho que é no meu index.xml. Eu estou definindo alguma coisa aqui de forma errada. Opa, faltou o símbolo de igual aqui no meu class. Beleza? Vamos rodar de novo. Lembrando, galera, tem que sempre salvar seu arquivo. Se ele não está com um asteriscozinho aqui em cima do nome do arquivo, é porque ele está salvo. Se você fizer qualquer edição, ele vai ficar com o símbolo, o asterisco aqui em cima, e aí você precisa apertar o Ctrl S ou Command S no Mac para salvar seu arquivo de novo, beleza? Estou rodando o projeto, vamos ver. Deixa eu ver a dúvida da galera aqui. Opa, Carlos, tem uma dúvida do Daniel mais acima, deixa me ver, que ficou. Ele perguntou assim, ó. Ele fala: eu desenvolvo para iOS nativo e para Android, lá tem que se atentar a constraints. No Titânio ele gerencia isso automaticamente, eu tenho que prestar atenção quanto a isso? Não sei se você já respondeu essa. Eu falei sobre sobre o DP aqui no chat.xml. Eu não sei se é sobre isso que ele está se referindo, sobre tamanho e dimensão a ser usadas na hora de medir o tamanho da tela e dimensão dos elementos de UI. Isso mesmo, ele diz aqui que é isso mesmo que ele está se referindo. Então, beleza. Então, galera, como eu falei, eu tenho aqui a minha view amarela dentro da minha janela. Vamos voltar aqui no meu CSS. A minha janela está com layout vertical, ou seja, a minha view vai lá para cima. Se esse layout aqui tivesse sem ser definido, a view estaria no meio da tela, porque o Titânio, por padrão, põe os elementos de UI sem definição de top, left, bottom ou right. Ele põe sempre esses elementos de UI no meio da view em que ele está sendo adicionado. Nesse caso, vocês podem ver, então, que o botão foi adicionado dentro da view e o botão não tem nenhuma definição de posicionamento. Por isso ele está no meio da minha view amarela. E qual a vantagem de usar uma view é que a gente pode organizar seu código. Então, a gente pode, por exemplo, se a gente vai ter um header com várias coisas dentro, a gente faz uma variável, uma view header lá em cima, com as coisas, os botões dentro dela. E se o cliente falar, eu quero que esse header passe a ser um footer, eu quero que ele seja na parte de baixo do seu app, você simplesmente troca, em vez de top 0, você põe bottom 0 e os botões já vão estar dentro dela e não vão sofrer alterações nenhuma em posicionamento. Você tem que alterar o posicionamento de todos os botões. É como se fossem caixinhas que a gente guarda o nosso conteúdo dentro, nossos elementos de UI dentro. São muito úteis, muito mesmo, beleza? Galera, é isso. Eu acho que não ficou mais nada pendente a não ser a label. Vou mostrar para vocês as labels, como a gente faz uma label. Então, como a gente já viu, a gente tem a nossa janela está com layout vertical. Quer dizer, eu removi, mas pronto, dei um Ctrl Z, tirei. Vamos colocar uma outra view dentro dessa janela, dessa vez de outra cor. Vou chamar de V2. E, em vez de ter um botão, ela vai ter uma label. Abre e fecha a tag, começa a digitar a label que o Titânio já me sugere, apertei Enter. E, como eu falei, a label
pode ter também, assim como o botão, texto aqui dentro. O texto que eu vou colocar é Olá, Titânio. Beleza, vamos dar um ID para essa label. LB, ok. E vamos voltar aqui ao meu arquivo TSS. Vou definir uma cor para minha view 2. A primeira era amarela, a segunda vai ser azul. Quem tiver com dúvida das cores que o Titânio oferece para a gente, qualquer elemento aqui que tenha alguma coisa de fundo, por exemplo, que tenha alguma coisa relacionada à cor, por exemplo, background color da minha window, e aí ele fala, você pode selecionar a cor da sua view. Clique aqui para ver quais são as opções de cores. E aqui em titânio.ui a gente tem as cores. As cores podem ser definidas como hexadecimal, mas também podem ser definidas com nomes já criados pelos programadores do Titânio. Então, são essas coisas que eu estou usando no momento. Beleza? Então, eu escolhi uma cor mais legal que o azul aqui. Eu vou escolher o aqua. Ok. E aqui é uma mesma janela com as mesmas dimensões, só que a diferença é que eu quero que ela tenha um top 100. Eu vou explicar para vocês, vai ser mais fácil de entender como funciona o layout do Titânio. Outra coisa que eu quero é que a minha label seja preta. Então, eu vou pegar aqui a minha label, LB, é o ID dela. Em vez de background, todas essas coisas, eu quero que ela seja black. E a largura da minha label eu quero que seja 200 pixels. Ok. Vou deixar rodando enquanto eu explico para vocês esse conceito de layout que eu estou aplicando nesse exemplo. A minha janela tem um layout vertical, ou seja, as coisas vão ser colocadas uma abaixo da outra. E aqui no meu index.xml eu tenho a minha janela, meu window, com layout vertical. Podem ver que ele começa e termina aqui. E eu tenho duas views dentro dessa minha janela, a view V1 e a view V2. Dentro de cada view eu tenho um elemento de UI. Na primeira eu tenho um botão e na segunda eu tenho uma label. Como a minha janela tem o layout vertical, a segunda view vai ficar abaixo da primeira. Então a minha view V2, que tem a cor de fundo aqua, vai ficar abaixo da minha view V1, que tem a cor de fundo yellow. Só que vocês viram que eu também adicionei um top para a minha V2. Eu coloquei o top 100. Então ela não vai necessariamente ficar bem abaixo da V1. Ela vai ficar com 100 pixels de distância da V1. Então, voltando aqui no meu projeto, vocês podem ver que ficou essa distância em branco da minha janela. E a minha label está aqui dentro da minha V2, da minha view 2. Beleza? Por que essa minha label está puxada para a esquerda? Porque é uma label, ela tem o alinhamento à esquerda e o tamanho dela, a largura dela está muito grande para uma label, nesse caso. Então, teoricamente, ela vai até aqui. Então, o Titânio centralizou ela por isso. Centralizou ela baseada no comprimento total dela, não no texto. Beleza? E o botão está aqui também, na boa. É isso, galera. Expliquei sobre... o Daniel pediu para compilar no iPad. Deixa eu compilar no iPad. É um bom exemplo. Deixa eu mostrar para vocês como é que fica. Enquanto eu vou finalizando a aula aqui, ele vai gerando uma versão. Só que o problema é que a resolução do iPad é muito grande para o meu monitor. Aí ele vai ficar bem grandão na minha tela. Mas é isso, galera. Expliquei para vocês, então, o básico do JavaScript. A gente viu também como criar um botão, uma label, uma janela no Titânio, no Alloy. Como controlar esses nossos elementos de UI aqui nos arquivos index.js. E para que serve o index.tss? Para que serve os arquivos TSS? Para a gente definir o estilo de cada um dos nossos elementos de UI na nossa tela. É isso. Aqui eu estou vendo que o Paulo está com problema ao gerar uma versão no emulador do iOS. Se você puder mandar para mim, Paulo, qual que é o erro que está acontecendo, já ajuda. E, Daniel, foi assim que ficou no meu iPad. No meu simulador iPad. Beleza, o Marcelo também está com um erro na instalação, mandou um screenshot aqui para mim. Boa, Carlos. Temos, olha, Marcelo e Paulo com dificuldade aqui no uso do Titânio Studio em compilar aqui no emulador do iOS, beleza.
Paulo, Marcelo, talvez a gente tenha que seguir com vocês um pouco, assim, no final da aula, ou até mesmo offline, assim, para poder entender melhor, assim. Primeiro é bom vocês explicarem, assim, ajuda muito a gente saber qual é o sistema operacional que vocês estão usando, as versões que vocês estão rodando, e tem alguns probleminhas típicos, né, que a gente já acha rapidinho, assim, o que que é. Mas Sim. compartilhem com a gente o máximo de informação que vocês tiverem, vocês podem até usar o grupo do Facebook para isso. Mas beleza, vamos seguindo aí, a gente vai ajudar vocês, fiquem tranquilos. Beleza. Então é isso, galera. A gente começou a nossa aula 10h30 e aí já passou um pouquinho da 1h30. Só explicar para vocês, tirar a dúvida do Marcelo. Marcelo, a gente teve uma aluna que teve esse problema também. Parece que era algum problema com a autenticação dela. Dá uma olhadinha direito se você recebeu o e-mail de confirmação da Accelerator e se o login também está funcionando direito, se você logou com seus dados corretamente. Qualquer coisa eu recomendo você fechar tudo e reiniciar seu computador, cara. Eu sei que é um pouco incômodo isso, mas vale a pena. Às vezes resolve o problema. Dá uma olhada, vê se isso resolve para você, vê se seu cadastro foi criado com sucesso lá no site da Accelerator, vê se você consegue logar. Eu vi que você está usando o Windows. Eu não me recordo direito agora, mas eu lembro que eu mandei para essa aluna lá no grupo do Facebook. Se você quiser dar uma olhada, você vai encontrar lá. Mas no caso do macOS, aqui na minha pasta de usuário, eu tenho a pasta Accelerator, que tem algumas coisas básicas da instalação dele. Também tenho beleza, a Stephanie falou que tem a solução lá no fórum. Dá uma olhadinha lá, pode ser que ajude. Também tem a pasta Titânia e a pasta Accelerator. Dá uma olhada nessas pastas. Eu não lembro corretamente agora qual que é que guarda as informações de autenticação do usuário. Mas se você apagar ela e abrir novamente o Accelerator Studio, ele vai pedir para você logar de novo e aí ele vai guardar seus dados corretamente dessa vez e logar. Mas dá uma olhadinha lá no comunidade.mobi.com.br. Pode ser que ajude também. Lá no final tem um link com algumas dúvidas de outros usuários e que as pessoas mandaram essas soluções. Deve ajudar, beleza? E se for alguma outra coisa você resolver, manda lá também. Vai ajudar bastante gente na próxima instalação. Eu vi que o Paulo mandou aí Application Not Registered. O que será que é isso, cara? Será que é o mesmo erro do... A Stephanie mandou o link para você aí, Marcelo. Lembro que o Paulo mandou um erro bem estranho. Paulo, o que acontece para você fazer esse erro? É quando você faz um app e tenta rodar ele ou quando você abre o Accelerator Studio? Pelo que eu entendi é quando você tenta fazer um app e tenta rodar, quando você faz um app e tenta rodar ele, né? Então, no final da compilação. Beleza. Paulo, faz assim, cara. Não tenho certeza se você está logado. Provavelmente sim, senão você não teria conseguido abrir o Accelerator Studio. Mas a dica é, aqui no seu app, seleciona o seu app no Project Explorer, vai em Project Clean. Aí vai aparecer vários, provavelmente ele vai estar assim no começo, você pode selecionar para limpar só o projeto que você quiser. Seleciona o seu projeto e clica em OK. Aí ele vai limpar o seu projeto, ele vai apagar a pasta build. E aí você gera outra versão do seu app, pode ser que resolva o seu problema. Se não, tem como você postar esse erro lá no nosso grupo do Facebook e aí eu dou uma olhada com mais calma qual que é o problema. Pelo que eu estou vendo, eu vou salvar aqui seu erro já para dar uma investigada, mas eu acho que o Clean vai resolver seu problema sim. Pelo que eu vi aqui no erro, pode ser algum problema relacionado ao seu login também. Dá uma olhada, ver se está instalado corretamente, tudo direitinho. Beleza? Ver se você está autenticado, está tudo rolando. Beleza. Se tem como rodar no simulador de iPhone 5S, dá uma olhada também se ele compila. Manda, Ana. Pessoal, o Carlos falou do grupo do Facebook, tem funcionado super bem, assim, a galera entrar lá no grupo e tirar dúvida e compartilhar as experiências, assim, a gente super recomenda. Acabei de mostrar aí, mandar para vocês o link, tô vendo que tem uma galera entrando agorinha, Daniel acabou de entrar, também, ó, quem mais que entrou aqui? Caio, tem uma galera assim, ó, Call, que eu te mandei e-mail já, assim, uma convite por e-mail, vou mandar um reminder aqui. Tem uma galera que a gente convidou para entrar já no grupo, outras pessoas que
que a gente mandou só o link, assim, sim, vão, por favor, fiquem à vontade de entrar lá. A gente tá super, ó, Rodrigo agora, em tempo real, ó, a galera entrando agora, muito bom. Rodrigo Moreno. Bom, vamos ver aqui, assim, vocês fiquem à vontade de mandar dúvidas por lá. Carlos, alguns minutinhos, talvez, para ver se alguém mais tem uma dúvida e tal. Ó, o Paulo tá comentando aqui como ele tá tentando emular no iPhone 5S. Ah, tá, beleza. Achei que ele tava tentando emular no Android e aí ele ia dar uma olhada se Uhum, no iPhone 5S acontecia a mesma coisa. uhum, Paulo, outra dica boa. interessante é, cara, tenta abrir, não sei se você já fez isso, você já abriu o Xcode ao menos uma vez no o seu Xcode, no seu computador, no seu Mac. Quando a gente instala o Xcode, tem que abrir a primeira vez para ele terminar a instalação, instalar mais algumas outras coisas. Boa. Ó, já uma galera já entrou aqui no grupo. Muito bom, pessoal. Valeu. Deixa eu ver aqui. Quem que ainda não entrou, que tá aqui na área. Bom, isso aí. Alguém mais quer comentar algo? Lá no grupo é um bom canal para vocês tirarem dúvidas, mas fiquem à vontade também aqui de escrever pra gente pelo contato @mobgeek, que a gente repassa pro instrutor. Ó, a Stephanie tá fazendo uma pergunta aqui que acabou vindo em privado, mas eu vou Hum, compartilhar com vocês. Ó, ela pergunta: tem como simular pela Virtual Machine do Mac? Stephanie, eu não sei o que você está. Se o simular você está querendo desenvolver apps de simular pela Virtual Machine do Mac. Você já tem um Mac? Ou você está falando de rodar uma máquina virtual no seu Windows? Uma máquina virtual Mac no seu Windows? Eu estou na dúvida da sua pergunta. Porque sim, galera, é possível, assim, apesar da Apple criar essa restrição, né, de que você só consegue desenvolver apps iOS usando um Mac, as pessoas conseguem instalar máquinas virtuais, né, de Mac num computador Windows. Então, tem um link aí que eu mandei para o pessoal mais cedo, um pouquinho, Stephanie, vou mandar para ti também, tá aqui atrás, ó, só rolar a tela aqui do ah, chat, vou ver se eu qual que é o acho link? aqui. Eu não lembro de cabeça agora, mas acho que se digitar Mac Cloud, eu consigo Não, achar. pois é, a gente bolou, na verdade, um Hum, post que foi até no nosso curso de iOS, porque tinham, tinha uma galera que não tinha Mac, Brasil é caro a beça, né? Enfim. Então a gente criou um post aqui no grupo de. é isso aqui. Vamos lá. É possível. Exato, o Rodrigo compartilhou aí com a galera. Obrigada, Rodrigo. Sim, a gente mostra algumas opções aqui de máquinas Beleza. virtuais que você pode usar para rodar o macOS no OS, enfim, o macOS no seu computador Windows e aí você pode experimentar, né, desenvolver seus apps iOS sem ter um computador Mac. Então, é uma Outra opção, coisa que funciona mais. bastante, Uhum, uhum, sim, go ahead, go ahead. a galera usa bastante o Hackintosh, né? Ah, tem funcionado em alguns cursos da Mob Geek, a galera tem usado o Hackintosh sem problemas, numa boa. É uma opção. Hackintosh, para quem não conhece, é um projeto que você consegue instalar o macOS no seu computador Windows. Tem algumas exigências de hardware, compatibilidade, mas de modo geral tem funcionado sim. Alô, Ana? Opa, eu tava falando com o microfone Agora? fechado, né? Sabe aquela pessoa meio louca que fica falando sozinha? Tô eu aqui. Então, eu tô vendo aqui o pessoal comentando. A Stephanie falou que instalou o VirtualBox, mas não sabe mexer. Vai mandando suas dúvidas aí, Stephanie. A gente vai tirando, vai te ajudando aí nesse caminho. É, O Bruno tem Hackintosh. É isso aí. Mas é um pouco pesado. Pode crer, Bruno. De fato, tudo quanto é emulador, assim, pesa no teu computador, né? Casa bastante. Mas, Tem que enfim, ter bota a bastante memória memória RAM. aí. Bota a memória e roda, porque é mais barato que comprar um Mac, né? Então, enfim, Sim. alternativas aí que a gente tem que ser criativo, né? O brasileiro tem que ser criativo. Galera, super Beleza obrigada então, pela galera. participação. Valeu mesmo. Esse vídeo vai pro ar em breve.
para quem quiser assistir de novo ou para quem perdeu alguma aula. Vocês vão poder assistir esse vídeo e a gente vai mandar as instruções, tá bom? Beleza. A gente manda sempre por e-mail ah, uma liçãozinha de casa e o vídeo para quem quiser assistir, tirar dúvida e acompanhar, fazer tranquilamente. Beleza? Estou vendo aqui que o Paulo continua com o problema dele. Eu vou dar uma olhadinha no seu problema com mais calma, Paulo, e aí eu entro em contato com você. Você já está no grupo do Facebook? Só me confirma que você já está no grupo do Facebook. Se não, Vamos caso ver. contrário, eu entro em contato com você por e-mail também. Beleza? Opa, deixa eu ver aqui. Pam, pam, pam. Ó, tem mais uma perguntinha aqui do Colker. Carlos, dá uma olhadinha, por favor. Ok. Ele perguntou se não tem como comprar uma licença macOS e instalar em VirtualBox para sair dos emuladores. O que é legal é que o macOS ele é de graça, né? Então você não precisa comprar a licença, já começa aí. Mas eu não instalei em VirtualBox, não sei se funciona. O que eu recomendo mesmo é o Hackintosh. Dá uma olhada se a sua máquina permite, senão VirtualBox vai precisar de bastante memória, como o Bruno falou, aí fica um pouco pesado. Qualquer coisa também dá uma olhada no Mac in Cloud. Mas eh, eu acho que, sinceramente, vocês podem começar com o desenvolvimento do Android numa boa. Tem muita coisa a ser aprendida. E aí, cara, lança a versão do serve para Android primeiro, e qualquer coisa, quando ele der algum retorno, vocês investem nele como um negócio mesmo, aí compra um Mac e começa a trabalhar nele. Mas tem bastante opção, o Hackintosh é uma delas, o Mac in Cloud é outra. Já vi bastante gente usando. E aí depois eu nunca ouvi falar de gente que usa o VirtualBox. Foi a primeira vez que eu vi, mas imagino que seja pesado mesmo. Beleza? Vamos que vamos, Bom, galera. Sábado que vem tem mais, 10h30. Espero vocês online. Para quem não puder ficar online, a gente sempre envia o vídeo da aula para os alunos da turma. Geralmente a gente envia o vídeo da aula no mesmo dia ou no próximo dia. No máximo na segunda o vídeo está lá já para vocês poderem acompanhar. Beleza? Então, galera, a gente se vê no próximo sábado. Tem bastante coisa para ser aprendizado e qualquer dúvida, grupo do Facebook, comunidade.com.br, comunidade.mobgeek.com.br. Dá uma olhada na comunidade do MobGeek, porque pode ser que alguém já tenha tido a sua dúvida e a gente já tenha respondido, beleza? Por isso que é bem útil ficar de olho por lá. Tá bom? Valeu, galera. Até o próximo sábado. Abração. super obrigada a todos. Até mais. Grande abraço.